Abra sua Bíblia comigo em 2 Pedro, capítulo de número 3. Todos encontraram, amém? 2 Pedro, capítulo de número 3. Eu vou fazer uma leitura um tanto extensa e eu gostaria que você permanecesse de pé. Amados, esta é agora a segunda epístola que vos escrevo. Em ambas, procuro despertar com lembranças a vossa mente esclarecida, para que vos recordeis das palavras que anteriormente foram ditas pelos santos profetas, bem como do mandamento do Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos, tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores, com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação, porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus bem como terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e destruição dos homens ímpios. Diga comigo, dia do juízo. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorado. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, o dia do Senhor, no qual os céus passarão com o estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Diga, o dia do Senhor. Visto que todas estas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Diga comigo, esperando e apressando a vinda do dia do Senhor Deus, por causa da qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nas quais habita a justiça. Por essa razão, pois, amado, esperando estas coisas, empenhar-vos por seres achados por Ele em paz, sem máculas e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e estáveis desturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Vós, pois, amados, prevenidos como estáis de antemão, acautelai-vos, não suceda que, arrastados pelo erro desses insubordinados, descaiais a própria firmeza. Antes, crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Diga comigo, dia eterno. Você pode se assentar. Irmãos, se eu orasse agora e te despedisse para sua casa, por si só essa leitura já seria uma pregação. Eu quis ler o capítulo todo, porque às vezes nós lemos um versículo e você fica a semana inteira só nesse versículo. Eu quis ajudar você a ler a Bíblia, para você se inteirar do que está dentro da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele começa esta segunda epístola, que leva o seu nome, segundo epístolas de Pedro. Ele começa dizendo uma coisa maravilhosa. No capítulo 1 dessa mesma epístola, no verso 19, ele diz assim: irmãos,
me foi confiado para transferir à igreja aquilo que está no coração de Deus. Diga a palavra profética. A palavra profética, amado, ela fala de um dia. A palavra profética, ela fala de um dia. Diga comigo, o dia eterno. Eu quero falar com você nesta manhã a respeito do dia eterno. Diga, dia eterno. Diga para o irmão que está do seu lado, diga, dia eterno. Diga para ele, não se esqueça disso. Durante todo esse dia eu irei falar com você, ou durante todo o período que nós estivermos aqui, eu irei falar com você a respeito desse dia, o dia eterno. O apóstolo diz, amado, que ele vem através dessa segunda epístola, está aqui no verso 1 do capítulo 3 que nós lemos. Eu venho através desta epístola trazer uma exortação para fazer com que vocês tenham uma mente esclarecida, para que vocês tenham um bom entendimento a respeito da palavra profética que nos foi confiada. Que você tenha um entendimento daquilo que nós testemunhamos quando fomos testemunhas ocular lá no Santo Monte, diz Pedro, e quando a voz que veio do céu disse: esse é o meu filho amado em quem eu tenho prazer. E Pedro está dizendo à igreja: igreja, eu quero que vocês entendam o período que vocês estão vivendo. Eu quero que vocês entendam um momento profético que todos vocês estão envolvidos. Pedro está dizendo aqui, se você ler essa segunda carta, ele diz assim: eu sei que eu estou prestes a morrer, e eu sei que eu não vou estar muito tempo mais com vocês, mas eu não posso morrer sem antes dizer a vocês: perseverem na fé, segurem a confissão, aquilo que Deus deu a vocês, não percam, não tirem os olhos de Cristo, andem com Ele, estabeleçam uma meta com o Senhor. E dentro desse episódio, o Espírito do Senhor usa o apóstolo Pedro para exortar a igreja e para despertar a igreja. Mas uma das coisas em que Pedro chama a igreja para se alertar é acerca dos escarnecedores. Porque os escarnecedores, disse Pedro, leve em conta isso, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo a sua própria paixão. E aí eles vão tentar arrancar vocês do caminho da verdade. O apóstolo, ele está, amado, preocupado com o andamento da igreja. O apóstolo está preocupado como é que a igreja tem se comportado. E ele começa a dizer: prestem atenção, que nos últimos dias, pessoas do nosso meio se levantarão escarnecendo, zombando da palavra profética, como se ela não fosse mais profética. Pedro está dizendo: irmãos, acautelai-vos dos falsos irmãos, dos falsos profetas. Entendam que vocês estão esperando um dia glorioso. Entendam que o Espírito de Deus está trabalhando em vocês, para que vocês vivam um dia glorioso, para que vocês um dia estejam diante do Pai, porque o dia do Senhor virá. Diga ao irmão que está do seu lado: o dia do Senhor virá. E o dia do Senhor virá, amado, como um ladrão. No dia e na hora em que você não sabe, no dia e na hora em que você não espera, mas virá. E Pedro está dizendo à igreja, e esta carta, amado, foi levada para todas as igrejas que estavam sendo ali, a igreja primitiva. E Pedro está dizendo para a igreja: irmãos, eu quero que vocês entendam uma coisa: vocês foram comprados por um alto preço. Eu quero que vocês entendam uma coisa: que vocês são chamados para um tempo diferente, para algo diferente. E é bem verdade que no meio de vocês alguns irão esfriar da fé. É bem verdade que no meio de vocês alguns irão abandonar aquilo que antes eles criam, e eles vão tentar esfriar a fé de vocês também.
Eles irão tentar tirar de vocês aquilo que o Espírito Santo já lhes deu. O Senhor Jesus nos adverte: diga ao que tem a coroa, guarda o que tem, para que ninguém te roube a coroa. Diga a eles que vigiem em todo tempo, porque o dia do fim se aproxima. E eu quero dizer para você nesta manhã: o dia do fim está mais próximo do que ontem. Está mais próximo, amado, o dia final. Talvez você olhe para mim e diga: pastor Maurício, eu gostaria que você pregasse uma palavra profética para mim. Esta palavra é profética. O apóstolo Pedro está dizendo: esta palavra me foi confiada e ela é uma palavra profética. No capítulo 1, no verso 19, ele diz: esta palavra, ela é profética, igreja, tanto quanto qualquer outra palavra. Talvez você veio aqui nesta manhã e gostaria de ouvir dizer que você é amado. Pois bem, você é amado. Mas eu quero te dizer que você não pode se esquecer que o dia final está prestes a chegar, está prestes a acontecer. Eu não posso simplesmente chegar aqui, queridos, e pregar para você uma ministração que talvez você saia desse lugar, tão feliz, se sentindo tão amado, e de repente você se esqueça que está chegando o dia final, e de repente você se esqueça do dia eterno que está para acontecer. Esse tipo de pregação, amado, não é do tipo que atrai multidões. E hoje em dia ela tem deixado de ser pregada nos púlpitos das igrejas. Porque hoje os ministros, de uma forma geral, eu não vou generalizar, mas de uma forma quase que geral, os ministros hoje têm se esquecido desta palavra. Os ministros hoje têm se esquecido de alertar a igreja que você não irá viver para sempre aqui na terra, que vai chegar um dia que vai ter um ponto final. Os ministros hoje, eles não têm tanto ministrado dessa maneira, porque não é uma pregação tão chamativa. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, assim como diz o apóstolo Pedro, diligentemente, eu quero vos lembrar, eu quero vos exortar, quero que vocês tenham uma mente esclarecida, para que vocês não sejam apanhados de surpresa. Eu não sei como você tem vivido a sua vida, mas eu tenho vivido a minha vida, irmãos, esperando a volta de Jesus todos os dias. E o apóstolo Pedro diz assim, eles dizem assim, ele não voltou ainda, vai faltar muito tempo, ainda falta muito tempo. Porque desde que nós nos convertemos, quando nós nos convertemos, nós tínhamos aquela chama acesa, que Jesus iria voltar, que ele estava às portas, mas já se fazem tantos anos, e ele ainda não voltou. E alguns estão dizendo, ele nem vai voltar nesta geração. Viva como se Jesus fosse voltar hoje. Diga ao irmão que está do seu lado, viva como se Jesus fosse voltar hoje. Estava conversando com a Fernanda Brum, e ela disse que foi ministrar numa igreja, e eu não vou dizer a igreja, mas ela disse que foi ministrar numa igreja, e quando ela chegou lá, o povo estava tão alvoroçado pelo show, o povo estava tão alvoroçado pelo entretenimento, e aquilo estava perturbando ela muito, e ela foi orar a Deus, e o Espírito Santo disse para ela, Fernanda, eles estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. E ela trouxe esta palavra, e essa palavra desagradou, porque eles estavam esperando um show. E ela disse, eu não sou entretenimento, e vocês estão vivendo como se Jesus não fosse voltar, disse o Espírito Santo. E eu quero dizer para você, igreja, que é tempo de você se alertar para os acontecimentos que estão ocorrendo no mundo, que mostram e apontam a vida de Jesus está próxima. Jesus morreu na cruz para você e eu chegarmos no dia eterno. Jesus abriu um novo caminho para a eternidade, para mim e para você. As igrejas hoje estão vivendo, amado, uma filosofia, uma psicologia, pregadores psicólogos que sobem no altar, afagam a tua alma e você gosta. Psicólogos que sobem
dizer que a ministração e a palavra não é uma psicologia. Aleluia, Senhor. Tampouco é uma filosofia. Mas é a palavra de Deus. Amém, meu Senhor. Eu quero que você entenda, pelo Espírito de Deus, que eu e você não temos muito tempo. Eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Aleluia, Senhor. Aleluia, meu Cristo lindo. Preste atenção no que eu estou te dizendo. E eu não estou falando com sensacionalismo. Eu estou dizendo a você, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Você crê nisso, amém? Diga ao irmão que está do seu lado, eu creio que nós somos a geração do arrebatamento. Nós somos a geração, amado, daqueles que irão ver o dia eterno. Nós somos a geração daqueles que irão ver o Espírito Santo ordenando ao arcanjo tocar a trombeta e o filho descer para buscar a noiva. O noivo via encontrar com o noivo. A igreja tem se esquecido um pouco de que é uma noiva. A igreja tem se esquecido um pouco de que deve estar preparado porque tem um casamento prestes a acontecer, tem uma bodas prestes a acontecer. Mateus 25, Jesus fala de 10 virgens, 5 loucas e 5 prudentes. 5 aguardavam pelo casamento e 5 estavam vivendo despreocupadamente, achando que o casamento demoraria, mas à meia-noite o noivo veio e as 5 loucas ficaram para trás. Eu quero que você entenda nesta manhã que é um tempo novo de Deus para nós. Tem gente que está indo às igrejas em busca de uma pregação nova, em busca de ouvir uma pregação que ele nunca ouviu antes. Eu quero te dizer, meu querido, que é por causa disso que o apóstolo Pedro diz: muitos introduzirão no meio de vocês palavras fictícias, como se fossem proféticas, para agradar a mente e o coração de vocês. No capítulo 2 da mesma carta que nós acabamos de ler, Pedro diz: irmãos, no meio de nós já existem falsos profetas, falsos mestres, que estão introduzindo disfarçadamente heresias à igreja, entretendo a igreja, fazendo a igreja ficar entretida, fazendo a igreja ficar ocupada demais, fazendo a igreja envolvida demais, fazendo a igreja bis demais, para perceber que os dias estão passando. Satanás, amado, tem divertido a igreja. Eu quero te dizer isso nesta manhã. Satanás tem divertido a igreja e a igreja tem gostado do circo. A igreja tem gostado do espetáculo. A igreja tem procurado homens para aplaudirem. A igreja tem procurado mulheres para aplaudir. A igreja tem voltado os seus olhos para a mídia. Quem está fazendo sucesso, quem está na mídia. E o apóstolo está dizendo, no capítulo 2, eles vão chegando e introduzindo estas heresias, e de repente eles começam, no verso 2 do capítulo 2, a colocarem dentro da igreja práticas libertinosas. Libertinagem, querida, é diferente de liberdade. A liberdade, amado, ela me traz responsabilidade. A libertinagem me isenta de toda responsabilidade e faz me tornar irresponsável. E o que esses falsos profetas estão fazendo, diz o apóstolo Pedro, é tornando a igreja irresponsável. Eu vejo, amado, com tristeza,
homens que se dizem homens de Deus, mulheres que se dizem mulheres de Deus, agindo irresponsavelmente, levando a igreja a viver uma vida irresponsável, como se a igreja não tivesse mais responsabilidade nenhuma com Deus e com a sociedade. É uma falsa liberdade, diz a palavra de Deus, e a isso Deus chama de libertinagem. Quando eles chegam, amado, legalizando o pecado e dizendo, não precisa mais, isso é passado, isso é Antigo Testamento. Pedro está dizendo, eles fazem isso com o Novo Testamento, os escritos de Paulo, mas eles também fazem isso com o Velho Testamento, eles fazem isso com a Escritura inteira, trazendo as suas práticas e tornando a igreja uma igreja irresponsável. Amados, eu nunca vi tanta meninice na igreja como eu estou vendo. Irmãos, eu vou completar 42 anos de idade. Eu nasci num berço evangélico. Eu nunca vi tanta meninice na igreja. Eu nunca vi, amado, tanto showman. Eu nunca vi tantos homens subirem no altar para darem shows. Tem deles até, amado, se transvestindo para alegrar a plateia. Como assim, pastor? Yes! Tem pastores que estão vestindo roupa de super-heróis agora para subir no altar para pregar, que isso chama atenção. Tem pastores, amados, que estão trazendo coisas para o altar, que estão contaminando o altar, mas o que vale é o show. O que vale é prender a sua atenção. E prendendo a sua atenção, então eu torno você irresponsável. Como se Jesus não fosse voltar. E aí a igreja começa a entrar numa onda de que tem que se associar com o mundo. A igreja começa a entrar numa onda de que tem que ser legal, de que tem que ser aceitável, de que tem que ser cool. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Essa nova igreja irresponsável que está surgindo no mundo é uma igreja de novos convertidos que ainda não tiveram uma experiência com Deus, que ainda não tiveram uma experiência do que é o Evangelho. E esses novos convertidos estão assumindo os púlpitos. Muitos deles vieram, amado, do sucesso secular e estão introduzindo na igreja o sucesso secular. Com muita tristeza, um desses dias eu vi uma pastora tão conhecida no Brasil indo para um show daquela banda Calypso, irmão, dizendo, porque ela gosta da minha música. Como é que eu vou explicar para minhas filhas, adolescentes, que elas não podem ir num show mundano, quando uma pastora está indo lá para cantar no show mundano? Como é que eu vou explicar para os meus filhos que eles precisam ser separados do mundo? Não, mas a igreja tem que ir no mundo. Não é desse jeito não, querido. Jesus, ele comia com os pecadores, mas ele não... Eu não vou usar essa palavra por temor a ele. Jesus entrava para falar com a prostituta, mas ele não adulterava com ela, para ganhar ela para Jesus. Jesus jantou com Zaqueu, o ladrão de impostos, mas Jesus não pegou uma beiradinha para levar para a igreja. Tinha um lá no meio que queria, né? Jesus, amado, nunca se associou com o pecado. E não estou dizendo que você não pode falar com o perdido, mas você tem que chorar por ele. Você tem que gerar o perdido, querido. Você tem que trazer ele para Jesus e não ele te levar para o mundo. Mas o pastorzão diz que pode, então pode. Mas o cara que está na mídia diz que pode, então pode. Sabe por que eles dizem que pode? Pedro revela. Há 2000 anos Pedro escreveu isso. Capítulo 2, verso 3. Sabe por quê? Porque movidos por avareza farão comércio de vós. Porque estão comercializando a igreja. Eles estão aproveitando da massa para ficarem milionários. É por isso que eu digo, irmão,
aqui. Pregador que cobra para pregar, não vem ministrar aqui. Vai pegar no cabo da enxada e vai trabalhar. Aleluia, Senhor. Sim, meu querido. A Bíblia diz, amado, que digno é o obreiro do seu salário, mas não tem que explorar a noiva. Não tem, amado, que fazer comércio da igreja. Um desses dias, amado, eu postei um vídeo, você sabe disso, a respeito da comercialização do Natal. E um dos grandes aí se levantou defendendo que não sei o que. Sabe por quê? Porque ele tem uma central de distribuição que no Natal ele faz milhões nas costas dos crentes. É por isso que ele defende a data. Porque tem um comércio enorme, você não tem noção do tamanho do comércio. Então ele não pode ir contra, é o mês que ele mais vende. Irmãos, eu não sei o que Deus vai fazer comigo, mas eu estou prestes a começar a citar uns nomes. Eu não vou fazer isso hoje. Mas eu estou orando a Deus para Deus me colocar na mídia, porque eu vou começar a entregar todo mundo, não estou nem aí. Porque o falso profeta tem que ser desmascarado. O falso profeta tem que ser desmascarado. Os homens que estão comercializando, fazendo comércio de vós, e às vezes você está aceitando. Escute o que eu vou te dizer. Se você já pagou uma entrada para ouvir a palavra de Deus, ou para ouvir um cantor gospel ministrar, nunca mais faça isso. Se você já comprou um ingresso para assistir alguém cantar dizendo que é para Deus, ou pregar dizendo que é para Deus, nunca mais faça isso. Porque você está financiando os comerciantes da fé. Você deve sustentar a obra de Deus? Sim, você deve sustentar a obra de Deus, mas a obra de Deus. Você entende isso, amém? Sustentar verdadeiramente a obra de Deus. Tem homens verdadeiramente fazendo impérios em cima da igreja. Irmãos, se vocês soubessem o quanto que existem pastores que estão milionários, vivendo, amado, dormindo em cima da fortuna que arrancaram da igreja, que arrancaram de vocês. Mas vocês, amados, aplaudem. Sabe por quê? Porque eles dizem palavras que você gosta de ouvir. Porque eles não dizem que você tem que se responsabilizar e andar como um crente de verdade. Eles dizem, não precisa disso. Para que tanta rigidez? Deixa eu dizer um negócio para você. Quando eu era criança, nós íamos para a igreja. E quando nós passávamos na rua com a Bíblia debaixo do braço, as pessoas gritavam assim, vai bode, vai berrar lá na igreja seu bode, vai lá seu bode. E isso a gente ouvia, amado, o caminho todinho que a gente ia para a igreja. E meu pai protegendo a gente, para a gente poder chegar na igreja. Quando chegávamos no culto de oração, irmãos, a igreja não tinha laje. Aconteceu várias vezes de passar um endemoniado lá na rua e jogar aqueles paralelepípedos assim, ó, de 4, 5 quilos em cima da igreja e cair assim do lado da gente. Deus nunca deixou a gente ser atingido. Mas muitas vezes caía assim, ó, do lado, você orando assim, caía na cadeira assim, ó, pá, espatifava a cadeira, pegasse na cabeça de um, matava. E depois você vem me falar que o evangelho não é isso? Depois você vem me pregar um evangelho barato? O nosso culto de oração, amado, teve que fechar a porta da igreja e o meu pai ficar do lado de fora da igreja, mais um diácono vigiando, porque enquanto nós estávamos orando, eles passavam na rua e jogavam sapos dentro da igreja. E depois também falar do evangelho barato, do evangelho popstar, do evangelho de shows, de um evangelho, amado, de escarnecedores. Aí de repente, amado, aqueles fracassados do mundo secular, que já não vende mais show, que já não vende mais CD, aí se convertem. Aí a igreja faz uma mídia com ele e o pastorzão cresce o olho porque sabe que vai ter uma comissão e apresenta para a igreja como uma nova conversão mais aplaudida do ano, como se uma alma fosse mais valiosa que a outra. Buscar o que está lá embaixo do viaduto, ele não quer ir porque não dá ibope. Verdade, meu Senhor. Verdade, meu Cristo lindo. Querer postar um vídeo lá na Cracolândia, em São Paulo, cantando,
recebe a cura, recebe a unção, não quer, mas num showzinho, onde todo mundo está assistindo e aplaudindo, aí isso quer. Eles estão vivendo como se Jesus não fosse voltar. Mas eu quero te dizer, igreja, Jesus está às portas. Isso é real. Isso é verdadeiro. E Pedro está dizendo, eu quero que vocês tenham uma mente esclarecida. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, entregou o abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Não poupou o mundo antigo, quando afogou com as águas, quando queimou Sodoma e Gomorra por causa das práticas ilícitas dos seus moradores. Por que ele pouparia esse tempo, querido? Deus já deu demonstração grandiosas de que Deus é justo juiz. E Pedro está dizendo, eu quero que você tenha uma mente esclarecida. O inferno é real, o inferno existe. Me diga qual foi a última pregação que você ouviu um pregador falando sobre o inferno. Qual foi a última pregação que você ouviu sobre o inferno? Diz aí. Sabe por que você não ouve? Porque o inferno, irmãos, o inferno não desperta o interesse. Porque o inferno é uma palavra muito pesada. O povo não está interessado, pastor Maurício, de ouvir sobre sofrimento. O povo está interessado de ouvir assim, olha, agora você é um super crente. O povo não quer ouvir sobre sofrimento. O povo não quer ouvir sobre choro. O povo não quer ouvir sobre ranger de dente. O povo não quer saber sobre estampidos de gritos tão altos, de dor e de horror. Não, pastor Maurício, o povo não quer ouvir sobre isso. O povo quer ouvir assim, você é mais que vencedor, você vai morar no céu, Jesus já pagou o teu pecado, você não precisa fazer mais nada, vive irresponsavelmente que está tudo ok. Eu quero te dizer, querido, o inferno é real. O inferno é real. E infelizmente muitas pessoas irão para o inferno. Começou-se uma teologia dizendo, quando você for evangelizar, não fala para o pecador, se você aceitar Jesus você vai para o inferno. Isso é muito rude, isso é muito mal educado. Diz assim, Jesus te ama. E aí começou um evangelismo barato, Jesus te ama, Jesus te ama. É quase que proibido dizer, se você não aceitar Jesus você vai morar no inferno. Não fala isso. A gente tem que atrair o crente, a gente tem que atrair eles pelos benefícios da cruz. Fraudulentos, comerciantes. Um desses dias eu ouvi uma pessoa dizer um negócio para mim que eu fiquei horrorizado. Sabe o que ele disse? Disse assim, olha, não importa, presta atenção. Não importa se quem está na igreja está com a vida no altar ou não, porque salvação é individual. Nós temos que abrir a porteira mesmo, porque pelo menos a gente pega o dinheiro deles para fazer a obra. Deve ser a obra da casa dele, né? O que tem de comerciantes do troca-troca, desculpa a palavra, troca-troca do altar, sabe o que é isso, irmão? Sabe o que é isso? Me convida para pregar na tua igreja, você me faz uma oferta, aí eu te convido para pregar na minha igreja e eu cubro a tua oferta. E aí, o que acontece? Além do teu salário que você tem na igreja, você vai ter um extra. E como você não pode pegar dinheiro extra na igreja, é uma forma de você pegar, porque você me dá uma oferta, eu cubro a tua oferta, acabou. E aí nós dois ficamos satisfeitos em pregar uma palavra de Deus, não sei de que Deus, talvez de Mamon. Jesus está voltando. Diga isso ao irmão que está do seu lado, Jesus está voltando. E o dia do juízo, amado, não é uma ficção, ela é real. Diga o dia do juízo. Diga o dia eterno.
Pedro está dizendo aos crentes: crentes, não sejam insensatos, crentes. Prestem atenção. Porque aquele povo que não quer nada com Deus, no verso 10 ele diz: especialmente aqueles que seguindo a carne, andam em imundas paixões, menosprezando qualquer tipo de liderança, atrevidos, arrogantes, não temem defamar as autoridades superiores. Presta atenção, presta atenção. Você que é crente, você que está esperando a volta de Jesus, presta atenção. Se alguém se dizendo crente não respeita as autoridades que Deus constituiu, se alguém se dizendo crente peita a liderança, se alguém se dizendo crente é atrevido, é arrogante. Você conhece alguém assim? Não precisa dizer nome. Talvez você não. Aqui não tem, tem na lua, na terra não tem. Atrevido, fala o que pensa. Eu não concordo, é um tal do não concordo. Não penso que é assim, eu não acho que é assim. Eu entendo que você não entende nada. O que está na Bíblia está na Bíblia. É um tal de uns meninos e meninas que nunca leram a Bíblia, que querem debater Bíblia, que querem fazer, que entendem da palavra, porque não querem se comprometer com ela. Mas tem o showman que diz que pode, né? Então pode. Eu quero dizer para você nesta manhã, querido, é tempo de você rever que tipo de crente você é. Sabe por quê, querido? Porque Jesus está voltando. Se você vê alguém atrevido, arrogante, que fala mal da liderança, afasta do tal. Afasta. Eu não estou dizendo, amado, de discordar. Presta atenção. Não estou falando de obediência cega, tá? Eu estou falando de discordar da liderança que está pregando a palavra de Deus. Não do que está vivendo pecado. Está vivendo pecado, tem que arrancar mesmo. Tem que mandar catar coquinho. Mas aquele que está vivendo a palavra, filho, prepara para Jesus a tua alma, porque Jesus está prestes a voltar. Sabe o que Pedro diz disso? No verso 14: esses que agem desta maneira são filhos malditos. 2 Pedro 2,14 diz: filhos malditos que banqueteiam junto conosco, tomam a ceia do Senhor com a gente, pega do corpo de Cristo e bebe do sangue de Jesus. Filhos malditos que banqueteiam com vocês. Verso 14 diz: tendo os olhos cheios de adultério. Sabe o que é isso? Espírito da lascívia. Não pode ver uma irmã que olhos cheios de adultério. Não pode ver o irmão que olhos cheios de adultério. Você está rindo? Quero te falar do dia eterno. Insaciáveis no pecado. Insaciáveis no pecado. Está aqui no verso 14. Mas sabe o que diz mais? Engodando almas inconstantes. Se você ainda vive aí meio que uma meia entrega, você toma cuidado, viu? Você é presa fácil. Se você vive ainda meio que administrando a sua vida e não deixou Jesus ainda assumir o controle de tudo, cuidado, viu? Alma inconstante, você é presa fácil. Para os filhos malditos. Você é presa fácil dos filhos malditos. Mas eles vão na igreja, banqueteiam conosco, mas não são nossos. Comem na mesa do Senhor, mas não são do Senhor. Comem e bebem para a sua própria condenação, já dizia o apóstolo Paulo, 1 Coríntios 11. Não discernindo o corpo e o sangue de Cristo.
Eu quero dizer para você, querido, se você não quiser ser crente, você não vai conseguir congregar conosco. Aleluia, Senhor. Verdade, meu Cristo lindo. Presta atenção no que eu estou dizendo. Se você não quiser ser crente de verdade, você não vai conseguir ficar no nosso meio. Aleluia, Senhor. E posso ser sincero, não estou interessado no seu dinheiro, no seu dízimo, na sua oferta, não estou interessado. Porque o meu Deus é o dono do ouro e da prata e me sustenta. Um dia um irmão veio me repreender, porque eu disse que eu não estava de olho na merreca dele. Porque eu não estava de olho na sua mixaria, irmão. O irmão veio me repreender e disse assim: meu dinheiro é suado, eu sou... Deixa eu parar por aqui, senão você vai identificar. Aleluia, Senhor. Se você não quiser ser crente de verdade, deixa eu te dizer uma coisa, eu sou assalariado pela obra, mas eu não tenho medo de trabalhar não, tá? Eu sou assalariado pela obra para sobrar mais tempo para você. Se você não quiser Deus, você pode ter certeza que Deus me quer. Amém, Senhor. Aleluia, meu Cristo lindo. Santo, meu Cristo lindo. Você entendeu isso, amém? Amém. Não seja alma inconstante, querido, porque senão você se torna presa fácil. Pedro diz assim: esses seguem o caminho do Balaão, profeta maldito. Seguem o caminho do profeta Balaão, que vendeu o seu ministério por causa do ouro que Balaque ofereceu para ele. Capítulo 2, verso 15. Por causa do ouro que Balaque ofereceu para ele, ele tentou amaldiçoar Israel, mas Deus não permitiu que ele amaldiçoasse. Veja a história de Balaão, capítulo 22 de Números, a seguir, né? A partir do capítulo 22 de Números, ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, ele não conseguia amaldiçoar porque Deus não deixava. Então ele usou de uma estratégia para as almas inconstantes que estavam morrendo de vontade de adulterar. Ele chegou e disse assim: eu sou profeta de Deus, eu tenho umas mulheres assim bonitas e fáceis para vocês, vocês podem se deitar com elas sem compromisso. E ele trouxe um monte de mulher para os homens de Deus. Milhares morreram naquele dia, porque o Senhor se levantou contra eles. Prometem uma liberdade que não existe. Sabe o que diz o verso 19 do capítulo 2, 2 Pedro? Prometendo-nos liberdade, quando eles mesmos são escravos da corrupção, pois aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Diga ao irmão que está do seu lado: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. É por isso que tem tanta gente que tem tanta influência má sobre outra pessoa, porque foi vencido por aquela pessoa, foi vencido por aquela influência, se tornou escravo do outro. Passa a admirar até os pecados dos outros. Nossa, mas essa pessoa é para frente, hein? Meu Deus do céu, olha como que ela é para frente. Começa a desejar ser igual. Está sendo vencido e se tornando escravo do vencedor. Está entendendo isso também? Aplaudindo de pé as formas libertinosas que alguns estão vivendo. Diga para o irmão que está do seu lado: o dia eterno. Você não pode esquecer desse dia. Diga para o teu irmão: você não pode esquecer desse dia. Verso 9 diz assim: Deus não retarda a sua promessa, como alguns julgam que demora. Pelo contrário, Ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem a um arrependimento. Preste atenção. Agora é para os crentões essa aqui agora. Você que olha e diz assim: mas Deus não faz nada, está vivendo aí, não acontece nada. Não é displicência de Deus, não é relaxo de Deus, é pura misericórdia, porque o Deus que eu sirvo, Ele é misericordioso. E antes de você dizer assim, olha para a tua vida que Ele teve misericórdia de você, até você tirar as vendas dos olhos. Mas esse povo vive assim do jeito, pastor, que não acontece nada com eles. Quero ver o pau quebrar, o couro comer e o fogo descer, para eu gritar: só Jeová
interesse na perdição de ninguém. Deus quer que todos cheguem ao arrependimento. Estou quase terminando. Verso 12 do capítulo 3. Como eu gosto desse versículo. Como eu gosto desse versículo. Se você entendesse isso. Esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Olha aqui para mim, fixa teus olhos aqui em mim. Esperando e apressando. Pastor, como é que eu posso apressar a vinda de Jesus? É só você não viver à margem do caminho. Porque se Jesus não veio ainda, é para você não ficar. Conserta o mais rápido possível, que quanto mais a igreja estiver alinhada com Ele vem. Mas posso te dizer, não fica confiando que Ele vai te dar esse tempo todo não, tá? Porque daí tem gente, eu tenho promessa, quem tem promessa não morre. Não? Eu vou te dar só um exemplo. Moisés entrou em Canaã. Estou falando de Moisés, tá? Vai ler o capítulo 11 de Hebreus, que você vai ver um tanto de homens de Deus que morreram sem ver. Inclusive Abraão, diz a Bíblia. Então, querido, é tempo de você se consertar com Deus, porque o dia de Deus está perto. Aleluia, Senhor. Amém. Esperando e apressando a vinda do Senhor. Apressando o dia eterno. Diga ao irmão que está ao lado, do dia eterno. O verso 18 diz: o dia eterno. Sabe que dia é esse, querido? Eu vou só dizer isso para a gente orar. E eu quero que você medite muito nisso. Que você medite muito que tipo de vida você está vivendo. O dia eterno, amado, para você entender, é um dia que não tem fim. Quando soar a última trombeta, então dará início ao dia que não terminará. Sabe o que é cruel, entre aspas, para a igreja? É que neste dia, o estado espiritual de cada pessoa se eternizará. Vou repetir porque você não entendeu. Nesse dia, o estado espiritual de cada pessoa se eternizará sem chances de mudança. Está vivendo aí achando que é senhor do tempo? Eu vou só fazer isso mais um pouquinho. Quando eu envelhecer um pouquinho eu conserto. Você é senhor do tempo. Porque o dia do Senhor eternizará o estado espiritual de cada um. Deixa eu te fazer uma pergunta. Responde para mim não, responde para você. Se você eternizasse agora o teu estado espiritual, você estaria pronto para ir para a eternidade? Deus pode eternizar, frisar aí, Deus pode frisar a sua vida agora, do jeito que você está vivendo. Deus pode agora zerar tudo com você. Deus pode agora dizer assim: ok, eu te dei todas as chances do mundo, frisou, pá. Agora é assim que você vai passar a eternidade. Porque a volta de Jesus é isso, tá, querido? É isso que vai acontecer na volta de Jesus. O dia eterno é um dia que não tem fim. Eu gosto dessa linguagem de Pedro. O dia eterno, amado, é um dia em que tudo vai parar assim no ar, assim, ó. Pronto, eternizou. Agora, daqui para frente, cada um vai viver no estado em que foi encontrado. Detalhe. Ele apartará as ovelhas dos bodes. Aí aquele que me chamava de bode agora, vai ver quem é bode. Vou fazer que nem eles passavam perto de mim e faziam. Irmãos, eu ia para a igreja, cabia debaixo do braço, eles chegavam assim na minha orelha e diziam assim: bé.
E a gente fazia assim, ó. Meu pai dizia, não vira, continua. Aleluia, Senhor. A minha avó me conta que o pai dela estava indo para a igreja um dia. Talvez alguns novos convertidos até achem, no Brasil? No Brasil. A minha avó diz, eu venho de uma família crente desde as raízes, né, de avós, bisavós. Minha avó diz que quando era jovem, estava indo para a igreja. Minha avó já partiu para a glória também com o Senhor. Se a minha avó já partiu, imagina meu bisavô, né? Eles estavam indo para a igreja. E a minha avó disse que acompanhou um desses perturbadores, escarnecedores, e dizia assim, vai bote, tá levando a cabritinha? É bote. Falando da minha avó para o meu avô. Tá levando a cabritinha? Cabritinha, essa cabritinha dá um caldo, hein? Vai bote, berra bote. A minha avó diz que meu avô tinha uma Bíblia daquela grande capa dura. Você já viu aquelas modelos antigas assim? E a minha avó disse que o meu bisavô pegou assim a Bíblia assim e disse, Jesus. Virou para trás, irmão. Mas deu uma biblada na cabeça do sujeito, que o sujeito desmaiou na hora. Ele virou e disse, pode é você! Pum! O cara caiu. E disse, se morrer vai para o inferno. Irmão, mas hoje está tudo muito gostoso. Ar-condicionado central, televisão tela plana, tudo sem fio, cadeira almofadada. Que é isso? Carrão lá fora que você liga daqui de dentro. Que é isso? Igreja, se prepara para encontrar com o Senhor Jesus. Você está pronto para ser eternizado hoje? Todas as práticas, tudo aquilo que você pratica está pronto para ser eternizado agora? Porque se você estiver cometendo adultério, vai eternizar o adultério, sem chance de mudança. E é assim que você vai aparecer diante de Deus. Se os seus olhos estiverem cheios de adultério, você vai chegar com os olhos bugalhados diante do juízo. Se você estiver vivendo uma vida dupla de mentira, vai eternizar a duplicidade. Tem chance de mudança. Se você estiver vivendo, amado, dissolutamente, o dia eterno vai eternizar o estado que você se encontrar. Pedro diz, virá como ladrão, não vai dar tempo de dizer, eu me arrependo, Senhor. Tocou a trombeta, já era, querido, não dá tempo de você dizer nada. A Bíblia diz, é como um abrir e piscar de olho. Olha para mim, olha, não, fixa os teus olhos aqui, ó. Pede perdão para Deus agora. Ih, já foi. Entendeu? O dia é hoje. Viva como se Jesus voltasse agora. Posso te perguntar uma outra coisa? O que impede de Jesus dar ordem para o arcanjo tocar a trombeta agora? Você consegue refrear o toque da trombeta? Não, peraí. Tem um irmão que eu não falei de Jesus para ele ainda. Tem a minha vida que está toda torta. Mas um dia, não tem um dia. O dia eterno chegou. E eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com Deus e com a sua palavra. Sabe por quê? Porque no dia eterno, eu quero, amado, ser eternizado assim, ó, pregando a palavra. Você entende isso, amém? Eu quero entrar no juízo dizendo, eu te avisei. Eu disse, Deus, o que o Senhor mandou dizer, eu disse. Tem nada a ver com isso. Você entende isso, amém? É um tempo, amado, de nós voltarmos às nossas raízes e entender, Jesus está voltando. Eu quero que você encurva a sua cabeça aí onde você está. Se existe alguma coisa que você precisa pedir perdão para Deus, o momento é agora. Você não sabe se Ele vai vir agora. Você não sabe se a volta vai ser hoje. Peça perdão e o sangue de Jesus te purifica de todo pecado.
Conserte-se com Deus, põe a tua vida em ordem, querido, porque o dia eterno está próximo a acontecer e virá. Na hora que você menos espera, Ele vai eternizar. E aí não dá tempo para mais nada. Senhor meu Deus, esta é a tua palavra e esta é a tua igreja. Senhor, eu lavo as minhas mãos, Senhor, e não tenho em minhas mãos o sangue do teu povo, porque aquilo que o Senhor me manda dizer eu digo, Senhor. E das minhas mãos não serão cobrados o sangue de ninguém, Pai. Ajuda-me, ó Senhor, para que eu mesmo seja salvo. E assim como disse o apóstolo Paulo, para que eu não tenha ganhado a muitos e perdido a minha própria vida. Lava-nos no teu sangue, Senhor. Purifica-nos no teu sangue, Senhor. Perdoa os pecados da tua igreja. Perdoa os pecados dos teus servos. Purifica-nos, santifica-nos. Dai-nos uma mente santa, uma mente de Cristo, uma mente esclarecida, para sabermos que esse dia está próximo e que esse dia virá numa hora em que nós não esperamos. Ah, Senhor,